Amados, hoje este cacique vai falar do que os filhos fazem em muitos grupos espiritualistas. Se ninguém explicar, vai todo mundo ficar confuso demais. E não é hora de confusão na mente. É hora de elucidação, de desafiar os novelos das verdades. Tem muita gente falando que se copiam assuntos e verdades. Mas a verdade não se copia. A verdade não existe, não é, filhos? E se ela existe, ela não é copiada. Ela é divulgada por muitos seres, de muitas formas, por vários estilos de esclarecimento sobre ela mesma. Vejam bem, as linguagens dos grupos espiritualistas são diferentes, e as que são corretas pretendem levar os discípulos da Terra a um mesmo ponto, o ponto do esclarecimento e da chegada do amor e da consciência na Terra. Os filhos têm que saber que a realidade da vida na Terra e a vida no cosmos é contemplada de inúmeras formas e tem explicações baseadas na verdade imutável. Mas tem outros pontos de vista sobre elas também. Sobre os que não estão falando a verdade pura. Este cacique tem a dizer que ninguém está mentindo por vontade própria. Tem médiuns e seguidores de médiuns que se deixam arrastar pelas concepções sobre as verdades com as quais se afinizam. Ninguém está falando toda a verdade. Ninguém deveria estar disputando verdades. Tá um zum 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 por aí e gente que quer estar à frente. Isso é o orgulho e a vaidade que faz acontecer nos filhos desavisados. Também tem muita miscelânea de verdades, de nomes e tudo mais, filhos. Se o coração do filho, que fala que Cristo e que Miguel são a mesma coisa, pois são duas identidades universais distintas. Sabem disso, né, filhos? Muitos vão desejar que seja o mesmo, pois o fato de juntar nomes causa toda essa confusão. Ou isso faz com que os outros fiquem sem saber o que pensar, ou os faz aceitar tudo sem pensar. E os que distinguem todas as coisas perfeitamente acabam se isolando e deixando a desvairada correnteza das inverdades ir para onde quiser. Os que falam em preto velho, que têm amor e luz, já são logo discriminados por milhões de pessoas que acham que conhecem toda a verdade. E esses acham que os pretos velhos são seres menorzinhos. Querem que a verdade seja estreita como é a sua cabecinha. Os filhos que trazem mensagens e os que criam esses espaços de divulgação via virtual de hoje em dia têm que perceber como anda o movimento do seu coração. Tem que perceber que está querendo disputar com outras verdades. Verdades não se disputam, mas as verdadeiras verdades devem se contemplar harmonicamente. Mensageiros, divulgadores espiritualistas e canais de seres diversos e de várias origens e espécies têm que tomar muito cuidado, pois a partir disso
é que são geradas as grandes brechas para os outros seres lá de baixo entrarem nas suas vidas e nos seus grupos, filhos. Temos acompanhado alguns antipatizantes do serviço de Mestra Nada, aqui neste espaço dessa filha, cá, por exemplo. É só um exemplo, pois que isso ocorre em todos os lugares e patamares sociais, institucionais e em vários grupos espiritualistas também. Os filhos que consideram que a linguagem dela é diferente e a da mensageira também, somente por esse motivo se tornam adversários ferrenhos. Logo em seguida, vão falar de amor em seus outros espaços e grupos. Filhos, isso é amor? Cacique tem que explicar para os outros filhos que vão ler aqui que existem vários tipos de flores e vários perfumes que exalam de cada uma delas. Os filhos que gostam de ler e começam a se confundir com as diferentes formas de falar da mesma coisa, têm que analisar duas coisas. Uma delas é se só há uma verdade ali, a sua, ou se não é uma mesma verdade nas duas, ou mais formas de falar ou de escrever. Filhos, é incrivelmente absurdo vermos adversários entre os trabalhadores da luz. Outra coisa, analisar que uma forma de falar dos seres espirituais ou dos mestres é para quem vai sair do planeta, e a outra forma de falar dos mesmos mestres é para quem vai ficar no planeta. Apesar de que muitos que pensam que vão sair, vão ficar, e vice-versa, filhos. Tem linguagens diferentes dos mesmos mestres e seres celestes que vários canalizadores recebem. Em algumas delas, eles estão fazendo uma preparação no psiquismo das pessoas humanas para mudar a frequência de seus espíritos, para se adaptarem na outra onda vibratória e poderem desencarnar com mais consciência. E tem as linguagens de mestres e seres celestes que estão fazendo uma conscientização sobre o que tem que se fazer na Terra daqui para adiante. Não podem todos eles falar sempre da mesma forma, se os contextos são diferentes. Ninguém tem que ficar de bico por aí. Tem que ser mais consciente, mais irmão, menos orgulhoso. Se este sentimento ou reação química existe, ainda é porque os irmãos não vão ascensionar como pensam, pois ainda tem muitos defeitos morais, muita coisa para ser transmutada aqui na Terra mesmo. Ou ainda, em lugar pior, conforme a extensão do que fazem ou conspiram com esse orgulho todo, alinhando-se às esferas inferiores por ondas de sintonia no mal. Ou pensam eles que isso não é um mal? A maledicência, a traição, a infidelidade, como seres irmãos da mesma senda, tudo isso e outros defeitinhos aparentes são o mal em pessoa. Tem orgulho que dizima coletividades inteiras. Tem orgulho que apenas fica com raiva, ciúme e inveja, mas prejudica muitas vidas
e muitas tarefas e seus frutos. Tem orgulho que só fica feliz se plantar a discórdia através da boca e da escrita. Tem orgulho que só quer ficar por cima dos outros. Tem todos os tipos de orgulho. Mas quem tem esse orgulho não está preparado para viver em quinta dimensão, não, meus filhos. Tem muita gente enganada sobre isso. As pessoas têm que ir suavizando suas frequências para se ligarem a um patamar vibracional que acompanhe a ascensão do espírito da Terra, Gaia. Ela está ficando livre deste período de gestação da Terra, deste período em que acompanhou o mal na alma dos seres humanos ir se transformando em bem. Mas vocês têm que acompanhar esse passo. Não basta só conhecer essa verdade, só saber sobre esse ciclo novo da Terra e se considerarem todos aptos para este salto evolutivo. Vocês têm que ser melhores. A coisa não é tão simples como parece. Pode ser que nem todos vão conseguir o que estão apregoando só porque sabem disso e porque estudam isso. Está havendo muita percepção equivocada sobre tudo isso, filhos. A redenção do planeta Terra e o advento da quinta dimensão é para a órbita da Terra, o nível frequencial da Terra, a sua nova gradação em oitavas vibratórias. Mas a redenção dos seres humanos é relativa. Depende de como esses seres, esses filhos vibram. Todos vibram no mesmo padrão? Porque grande parte dos espiritualistas consideram que vão sair daqui resgatados, filhos. Saber de uma realidade planetária não causa necessariamente as mudanças em seus espíritos. Vocês têm que estar preparados para ascender. É nesse sentido que os mestres que têm a tarefa de conscientizar os seres humanos aparentemente estão em contrassenso, ou seus mensageiros. Tem havido divisões entre os espiritualistas, porque muitos querem forçar a brasa para a sua sardinha, como se as suas interpretações sobre a vida fossem as mais corretas em todos os sentidos. Falta muita humildade ainda nos filhos que estão esperando naves e resgates. A humildade para aprender. Olhem para dentro de vocês e percebam bem, todos vocês, filhos que me leem, me ouvem, pois vão ler muitos, irão ouvir muitos, depois desta fala, deste cacique. Porque aquele que é bom e você que não é bom, ambos vão ascensionar? Por que você acha que está pronto para isso? Olhem-se no espelho da consciência e observem o que faltaria a vocês se fossem sair do corpo físico hoje. Com este orgulho todo e lacunas tantas de muitos de vocês, esta inveja, esta vaidade, esta ruindade, esta irritabilidade, esta agressividade, este ciúme, esta maledicência covarde que sai das suas bocas, as difamações, as mentiras, as calúnias, as falsidades nas suas aparências de cordeiros.
Porque você tem que se sentir privilegiado para entrar nas naves que estão esperando? Com tudo isso de ruim na sua bagagem de volta, ainda, filho ou filha? E naves? Isso é uma coisa séria. Fazem um trabalho sério na Terra, o de desimpregnação astral planetária, ou seja, elas estão higienizando as camadas estratosféricas da Terra para os próximos milênios. Mas, quanto a subirem em naves, isso tudo ainda é um assunto de muitos equívocos na vida de todos vocês na Terra. Este cacique pena branca não fala o que não é correto. Cacique fala o que vê na Terra, e eu vejo isso, e os outros mestres também. Tem muita mensagem que passa a mão na cabeça de vocês todos. Vamos analisar. Algumas são para dar força e estímulo a todos os filhos. Algumas são para mostrar onde podem mudar para aquietarem suas mentes e vibrarem no amor. Mas muitas falam para vocês ficarem hipnotizados e só pensarem na ascensão de vocês e nada mais. Outras falam mais a linguagem dos próprios médiuns ou canalizadores, querendo priorizar os seus enfoques e arregimentar os seus fiéis seguidores. Que confusão é essa, filhos? Pão é pão, e queijo é queijo, flor é flor, e espinho é espinho. Cuidado, filhos. Cuidado com esses desejos que cada um de todos vocês possam ter de ser privilegiado, único, indiscutível, estar por cima, em primeiro plano, ou com a vanguarda de todas as informações, e terem sido os escolhidos, ou os imbatíveis, ou os inquestionáveis. Cada qual dos seres humanos que tem a tarefa do esclarecimento espiritual ao mundo está trazendo a sua fração de conhecimentos e de percepções várias da realidade, tanto através da captação dos ensinamentos dos verdadeiros mestres, quanto da própria capacidade mental dos filhos mais estudiosos, que estão sintonizados com essas vertentes que os seus guias vão desbravar e desdobrar para a humanidade. Os filhos que estão jogando pedras nesse trabalho de mestranada, por exemplo, estão acarretando dívidas para com seus próprios espíritos e para com o espírito dessa minha filha cá. Será que se percebem disso? A mesma coisa acontece com todos os demais grupos espiritualistas daqui, dessa terra brasileira, e os do mundo todo. Jogam pedras e querem subir em naves. E onde há justiça divina? Agora, vamos dizer que isso está ocorrendo com muitos grupos e na terra toda, e que há duelos de forças invisíveis entre todos eles, e não somente nos grupos, mas também entre as falanges de luz e as legiões trevosas que lutam pela divulgação de seus respectivos ensinamentos de cada grupo, de cada segmento religioso. Há um exército do submundo astral que tem a função
só mesmo de aliciar as pessoas religiosas ou espiritualistas para a confusão, para o retorno à ignorância espiritual. E para isso usam diversas e muitas técnicas e métodos ardilosos. Paulo de Tarso, que é hoje mestre Hilarion e Exu maioral de muitos bons centros de Umbanda. Bons, pois temos que avisar que tem muita coisa errada por aí, se dizendo grupo de Umbanda. É bom que Cacique Pena Branca esclareça isso, e vai ter mais esclarecimento sobre isso. Mas continuando, filhos, Paulo de Tarso disse uma frase célebre: aprendai de tudo e retende o que é bom. Isso é sabedoria pura de mestre, de Essênio ou Esséia, pois ele é os dois. Veio de Essânia e é o guerreiro de Essânia, então é Esséia. Nem todo mundo gosta da verdade, e essa informação vai polemizar, mas é a verdade. Por que relutar? Relutar com a verdade é orgulho. Muitos gostam do azul e do vermelho, mas não precisa dizer que a cor que gosta é a mais bonita e a melhor, e maldizer a outra cor. Os atacantes, aos canalizadores que trazem novas verdades, gostam muito da manipulação de seu pensamento rebelde, de não adesão a essas novas verdades. Desejam, a qualquer custo, difundir a certos grupos que se consideram ter toda a luz. A face escura de suas estocadas ocultas às criaturas humanas que, singelamente, fazem a sua parte na história espiritual da Terra. Cometem eles um grave erro, filhos, o erro de apunhalarem a si mesmos, adquirindo compromissos consigo mesmos, de se redimirem ante as suas próprias culpas, e conforme a expansão do mal, que apregoam e difundem, criam esse compromisso com as pessoas que estão apunhalando de forma traiçoeira. O erro que os faz serem duvidosos eleitos ao que pretendem, a sua libertação. O erro que não os habilita a serem convocados como o trigo nesta ceifada. Fazem como os que crucificaram Cristo, como aquele que o traiu, e como os que negaram na beira do testemunho horrendo. São os hipócritas vestidos de servidores da luz, meus filhos. Porventura, não será por deterem essas brechas imensas que estarão sendo enganados? Não estarão sendo esses os apregoados falsos profetas? Porque acham esses mensageiros ou trabalhadores da luz obstinados pela crítica, pela maledicência, pela calúnia e difamação, que eles, os falsos profetas, estão em outro lugar? Não estarão sendo os templos vivos, caídos por fora e podres por dentro? Assim disse o Mestre Jesus. Vejam, filhos, as pessoas estão muito boazinhas para consigo mesmas. Muitos estão em situações desastrosas de personalidade
e não enxergam a trave que está em seu olho. Preferem ver o cisco que possa estar no olho do outro. Isso foi Jesus também quem falou. Vocês já repararam que Jesus falou tudo o que importa? Tudo o que deve ser seguido? Que ele deu todas as direções para a suprema redenção dos seres? É por isso que ele diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Claro, atentem todos os que estão lendo, ouvindo o que este cacique fala. Leiam, ouçam cada frase que Jesus falou e dê uma nota para você mesmo. Veja se dentro daquela frase ou daquele ensinamento que ele deu de que ninguém vai ao Pai senão por ele. Ninguém ascende sem mudar, sem se iluminar, sem amar. Ele falou muitas coisas. O mais importante que ele disse foi amar ao próximo como a si mesmo. Você ama aquele a quem você está atacando? Ama, filho? Ama, filha? Não, né, filhos? Não ama, não. Ainda não. Nós sabemos disso. Então, filhos, se esse é o primeiro mandamento e o mais importante, e vocês ainda não conseguiram fazer isso, porque acham que vão ascensionar, vocês vão acompanhar a ascensão da Terra, de Gaia. A ascensão de vocês é relativa, como eu já expliquei. Não vão achar que Cacique Pena Branca está contradizendo verdades. Não. Vocês é que interpretam tudo de formas estreitas e equivocadas e vão arrastando concepções adulteradas, e elas vão formando raízes e criando árvores de qualidade de frutos duvidosos. Cacique diz, Jesus ensinou, a porta da perdição é larga e estreita é a porta da salvação. Então, é estreita a porta da libertação ou da ascensão, pelo raciocínio do Mestre que tudo sabe e que disse que só irão ao Pai os que aprenderem da sabedoria dele. Se vocês nem passam pela porta estreita de amar e respeitar os seus semelhantes e as tarefas que eles desenvolvem com amor, porque acham que vão passar fácil para a sua tão desejada ascensão? Cacique termina esta fala dizendo a todos: vocês repararam que os espiritualistas se apegaram a esta palavra chavão com todas as forças? A palavra ascensão? Sabem por quê, filhos? É porque ficou muito mais fácil para eles e para todo mundo. Ficou mais fácil não fazerem mais nada, só esperar passar uma nave e entrar. A consciência real da verdadeira verdade da Terra e da vida universal ainda salve muitos dos filhos de Acá. Sigam Jesus, filhos. Em caso de dúvidas sobre mensagens e teorias, sigam o que ele falou que, no fim, vai dar tudo certo. Salve a força e a luz dos seres de luz que estão acá. Cacique já vai. Até mais um dia, quando vamos falar de metaciência estratégica, ainda a ser muito utilizada na Terra. Até
até os homens serem melhores do que têm sido. Eu sou Pena Branca. Mensagem canalizada por Rosane Amantea. Gratidão por você existir e ser quem você é. Gratidão por você fazer parte desta linda família cósmica. Que o amor esteja hoje e sempre no leme de nossas vidas. Namastê e Hari Om.